Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Hoje nós vamos falar sobre efeito Doppler, que é um efeito bem interessante que desperta muita curiosidade porque é um efeito do dia a dia, né? Tem muitos exemplos do cotidiano e aplicações também em investigação de movimentos de planetas, né? Então, se você pesquisar aqui no YouTube, você vai ver um monte de figurinha e temas relacionados, né? Efeito Doppler. Então, por exemplo, aqui é comum você estar em casa, você ouve uma ambulância, né? Que quando a ambulância está se aproximando, você ouve uma frequência mais aguda, uma frequência mais alta, né? Que a gente chama mais alta. E quando a ambulância está se afastando da sua janela, a pessoa, né, que tá no referencial de afastamento, ela ouve uma frequência mais baixa da ambulância, exatamente por esses efeitos aqui das ondas se propagarem de maneira esférica, né? Então a frente de onda ela vai ser vista de modo diferente. Aliás, essa figura é bem legal, eu vou copiar ela para mim. Então é um tema que se aplica a muitas situações físicas. Por exemplo, a teoria do Big Bang, né, que explica aí a origem do surgimento do universo, ela se baseia, a explicação dela, né, se baseia no movimento relativo das estrelas, uma em relação à outra, que é constatado pela radiação de fundo, né, emitida aí por essas estrelas, por esses objetos astronômicos, né, que é gerado pelo efeito Doppler, né, a diferença das radiações. Então, não é só no dia a dia, né? Carros de corrida, que a gente vê também aqueles barulhos, né, do carro de Fórmula 1, quando se aproxima e se afasta, e ambulâncias, mas, enfim, tem uma série de implicações, né, e aplicações que permeiam toda a física, né, de modo geral. Então, pessoal, para começar, eu vou usar essa figura aqui para falar para vocês um pouco da origem, né, do efeito Doppler. Você sabe que quando uma fonte pontual emite som, ela emite ondas esféricas, né, e essas ondas esféricas se propagam, certo? De maneira esférica e a esfera ela vai crescendo, certo? Então, toda vez que uma esfera está aí a uma distância de um comprimento de onda, tá, da fonte, a fonte vai gerar um outro pulso, certo? Então, as esferas elas vão estar sempre distantes aí de um comprimento de onda, certo? E cada frente de onda difere aí de um comprimento de onda para uma fonte que está pulsando em repouso. Quando a fonte está em movimento, tá, o que vai acontecer é que quando ela emitir um pulso, a esfera que está se propagando ela vai estar centrada na primeira origem, né? Antes da fonte se mover. Então, esse é um exemplo aqui, né? A fonte está se deslocando aqui para o lado esquerdo e quando ela está emitindo, quando a fonte estava bem aqui, né, no centro dessa esfera menor, ela emitiu a esfera menor, né? A esfera anterior já tinha se deslocado, ou melhor, a fonte já tinha se deslocado em relação à esfera imediatamente posterior, né? E sucessivamente, de modo que as esferas, né, geradas pelo pulso não vão ser concêntricas, tá? E o que ocasiona um efeito resultante de que os comprimentos de onda eles vão ser diferentes se olhado do lado esquerdo ou do lado direito. Para quem olha do lado direito, né, do seu lado direito, você vai ter um comprimento de onda que vai ser mais ou menos isso aqui, né? Para quem olhar que eu digo é ouvir, né? Para quem observa ou ouve do lado esquerdo, você vai ter um comprimento reduzido. Então esse comprimento a gente chama de comprimento aparente. E um comprimento aparente vai dar origem a uma frequência aparente, porque a frequência vai ser a velocidade dividido pelo comprimento, né? Olha só, acabou de passar uma ambulância que eu devia ter aproveitado, né? Mas vai ser, na verdade,
A frequência vai ser o comprimento vezes a velocidade, a lambda. Olha aí, você está ouvindo a ambulância. Quando ela se aproxima, né, é com uma frequência, quando ela se afasta, aí é com outra frequência. Mas está até incomodando já. Então esse aqui é o efeito que eu falei, né, da ambulância. E aí a onda resultante, né, para quem ouve do lado esquerdo e para quem ouve do lado direito. Tá? Nesse caso, a ambulância está se movendo para o lado direito. Tá? Então, na aproximação da fonte de som, o ouvinte sempre ouve uma frequência mais alta, né? Ou seja, de maior frequência e menor comprimento de onda. E o oposto para o ouvinte que está se afastando relativamente da ambulância, certo? Muito bem, então o que acontece do ponto de vista algébrico é que a frequência resultante, ela vai ser, vamos lá, aqui a frequência resultante, a frequência, né, vai ser V dividido por lambda, V igual a lambda F, né? E aí você vai ter então a frequência aparente vai ser a velocidade aparente pelo comprimento de onda. Então a gente vai começar vendo o caso em que a fonte ela não está em movimento, mas o observador está em movimento, certo? No exemplo anterior, eu mostrei para você o caso em que a fonte está em movimento, né? No caso da ambulância. Mas o efeito Doppler também pode ser observado para o caso em que o observador está em movimento. Né? Ou seja, se você, né, como ouvinte, se aproxima da fonte, o que vai acontecer é que a velocidade relativa do som, você sai do som, você sabe que é próximo de 340 metros por segundo. Mas se você está em movimento, a velocidade relativa vai ser a velocidade do som mais a velocidade do observador, que é a sua velocidade, certo? Então, o que vai acontecer é que a frequência, que é V sobre lambda, ela vai ser diferente, porque você vai ter uma velocidade relativa diferente. Então, esse é o outro caso do efeito Doppler, ou seja, tanto a fonte quanto o observador em movimento vão causar o efeito Doppler. Mas observa que quando a fonte está parada, as esferas elas são concêntricas, elas não diferem, né? Elas estão sempre no mesmo centro. Ou seja, o comprimento de onda ele não muda. Não existe um comprimento de onda aparente, mas existe uma velocidade aparente que é a velocidade relativa, né? Velocidade relativa do som em relação ao ouvinte. E é isso que vai ser considerado no caso do efeito Doppler para fonte parada e observador em movimento. Então, nesse caso, como é que você vai ter aqui? Você vai ter a frequência e a velocidade sobre o comprimento, só que a frequência ela é aparente, ou seja, vai ser a velocidade do som, que eu estou representando simplesmente por V, né? Mais a velocidade do detetor, que pode ser também o observador. Coloquei um D de detetor. Então, essa aqui é a velocidade aparente e o comprimento de onda, né, como a gente viu aqui, ó, ele não muda, não existe comprimento de onda aparente. Então, quando você faz isso, você pode substituir aqui o comprimento de onda, né, pela velocidade sobre a frequência. Velocidade da onda, velocidade do som, né, pela frequência real. Aí isso aqui é o cálculo da frequência aparente, né? Então, o comprimento real é a velocidade real do som pela frequência real, que sai da fonte, da fonte, né? Muito bem, então, fazendo o algebrismo aqui, essa frequência, né, conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, essa frequência vem para cima. E vai ficar a fórmulazinha para esse caso, vai ficar que a frequência aparente vai ser a frequência real, vezes a velocidade relativa, entre fonte e detetor, que é V do som mais V do detetor, né, sobre a velocidade do som. Esse é o primeiro caso. Tá? Muito bem. Então, o próximo caso que a gente pode estudar é o detetor em movimento se afastando, ou seja, no primeiro caso, a gente estava considerando a aproximação, né, do detetor e da fonte. Agora a gente vai considerar o afastamento, o detetor indo para o lado e a fonte indo para o outro. O que vai acontecer é o seguinte, é que a velocidade relativa, o V', né, que eu considerei,
ele vai ser menor, vai ser a diferença, não vai ser mais a soma. É a única diferença do algebrismo, né? Então vai ser a velocidade do som menos a velocidade do detetor. Não, antes era mais. E aí, fazendo tudo igual, né? Você vai obter aqui um menos na equação final. Substituindo lambda por v, velocidade do som por f, invertendo, né, f, você vai encontrar aqui uma equação para a frequência aparente, que vai ser a frequência real, a velocidade relativa, né, pela velocidade do som. Certo? Esse é o primeiro e o segundo caso, mas nesses dois casos a fonte está parada. No caso de que a fonte está em movimento, é aquele primeiro exemplo que eu citei para vocês, né, onde o comprimento de onda vai mudar, não é mais a velocidade relativa que muda. Por quê? Porque o detetor está parado. Né? Então, o detetor que eu digo é o observador, né? O ouvinte, é você. Então, como a fonte está em movimento, agora o comprimento de onda muda, não é mais a velocidade. Né? Então, você tem aqui na equação da frequência aparente, a velocidade do som é a mesma. Não muda, o som se propaga com a velocidade dele normal, né? Mas a frequência aparente vai mudar. A velocidade do som em relação ao observador é 340 metros por segundo. Mas o comprimento muda de acordo com o movimento da fonte, né? E aí, esse comprimento novo, que é o comprimento aparente, ele vai ser o comprimento real menos o deslocamento da fonte por unidade de tempo. Se você está, por exemplo, normalmente se calcula esse ΔX aqui em um período, um T, né? Um período. Ou seja, o necessário para andar a lambda, certo? Então, se eu considerar um tempo igual a um período, qual é o espaço percorrido pela ambulância? Esse espaço percorrido pela ambulância tem que ser subtraído do comprimento real, porque a ambulância ela vai ter se deslocado aí, né, um certo valor e vai ter encolhido, né, digamos assim, o comprimento de onda real, né? Então, a gente vai então fazer o seguinte, eu vou substituir lambda pela velocidade do som vezes o período, certo? E vou substituir ΔX pela equação lá de Galileu, que é velocidade vezes velocidade da ambulância vezes o tempo. Só que, como eu estou considerando que me interessa um período, né? É o tempo entre dois pulsos, o tempo que a ambulância leva para emitir dois pulsos, o tempo que eu devo considerar é o período, certo? Então, aqui é a velocidade da ambulância, da fonte, né? E aqui é a velocidade do som, certo? Então, eu vou substituir o período, vou inverter o período ao inverso da frequência, vai ficar assim, ó, velocidade do som pela frequência, velocidade da ambulância pela frequência, né? E a frequência pode sair em evidência nos dois casos, então vai ficar essa diferença dividido por 2, certo? Lembra que a subtração vem do fato de que o comprimento de onda vai encolher para o caso em que a fonte se aproxima do observador. Tá? Essa frequência aqui é calculada do ponto de vista desse observador aqui. Tá? É o caso em que a ambulância se aproxima dele. Então, nesse caso, o comprimento aparente encolhe, ele diminui, ou seja, vai ficar lambda menos ΔX, só ressaltando bem isso. Então, a gente viu que isso aqui entra em evidência, dividindo, aí conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, essa frequência ela acaba vindo aqui para cima. Né? Então, vai ficar frequência real vezes velocidade do som, que sobrou aqui também, ó, a velocidade do som menos a velocidade da fonte, que é a ambulância. Então, esse é o caso aqui da aproximação da ambulância. Então, você vai ter uma frequência maior. Né? Por quê? Porque você está dividindo isso por uma coisa menor, logo, a frequência aparente vai ser maior. Tá? Lembra que esse termo de baixo é menor que o de cima. Quando eu multiplico, isso aqui vai dar maior que 1, né? Quando eu multiplico por f, então f' vai dar maior do que f, certo? Esse é o terceiro caso, né? Mas já para a situação em que a ambulância está em movimento, a fonte está em movimento.
Então, o último caso, que é o quarto caso que a gente vai analisar aqui para o efeito Doppler, é o caso em que a ambulância está em movimento. É o caso para essa situação aqui, é o ponto de vista desse observador. É a ambulância se afastando, né? Para esse observador aqui, o comprimento de onda vai ser maior, ou seja, vai ser uma frequência mais baixa, certo? E como é que eu vou fazer a conta agora? Vou fazer assim. A frequência aparente vai ser a velocidade do som, que não muda, pelo comprimento aparente, só que agora o comprimento aparente é maior, né? Do ponto de vista do observador que está se afastando da fonte. Então, novamente, lambda eu vou substituir por velocidade vezes o período, velocidade do som vezes o período, é a equaçãozinha que a gente conhece, né, normal. O ΔX, né, vai ser v ΔT, onde eu estou considerando o tempo igual a um período. E aí vou substituir, inverter o período, vai dar a frequência, inverte o período, eu vou ter a frequência aqui embaixo, né, dividindo. Coloco a frequência em evidência, de novo. Depois conservo a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. E eu vou ter agora essa situação. Ou seja, a frequência aparente vai ser a frequência real dividido por um número menor que 1. Menor que 1 por quê? Porque esse número de baixo é maior que o de cima. Então, isso aqui vai dar menor que 1. Logo, essa frequência vai ser menor, né, mais baixa do que a frequência real. Ok? Então, esse é o quarto caso. E agora a gente vai, então, sintetizar, né, numa tabelinha, como nós vimos, o caso em que a fonte... Ah, não, ainda não mostrei isso, né? Não. É essa equação que eu quero falar. O que a gente vai fazer é o seguinte. Você viu duas situações, né? Você viu 4 situações, tá bom? Então, nas duas primeiras situações, o que mudava na equação era a velocidade relativa, que poderia ser mais na aproximação e menos no afastamento, certo? Do observador. Aqui é o observador, né? Certo? O detetor. Esse aqui é o caso em que a fonte está parada e o detetor está em movimento. Então, aproximação mais afastamento menos. Então, no segundo caso, vou marcar aqui isso. Então, esse aqui é o caso da fonte em movimento, né? Detetor se movendo. No caso em que a fonte se move, nós vimos o quê? Que a frequência é menor, dependendo, né, da aproximação do afastamento. A fonte pode ser menor ou maior, mas o fato é o seguinte: a velocidade do som não muda. Quando a fonte se move, o que muda é o comprimento de onda que ficou embaixo, a gente transformou aqui em velocidade, né? Então, isso aqui é o comprimento de onda. Então, nós vimos que o termo de baixo, na aproximação, é menos e no afastamento é mais. Olha só, então, aproximação são os sinais de cima, né? Afastamento são os sinais de baixo. Então, no caso em que os dois estão se movendo, tanto a fonte quanto o detetor, eu posso mesclar essas duas equações, né? Eu posso dizer que a frequência aparente ela vai ser resultante de uma velocidade aparente e de um comprimento de onda aparente, certo? Então, a velocidade aparente ela vai ser representada por esse fator aqui. E o comprimento de onda aparente vai ser representado por esse fator aqui, né? Porque, na verdade, é isso aqui, ó. Comprimento de onda aparente. Certo? Então, eu posso mesclar. Isso aqui vai dar o quê? Vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser velocidade aparente
V mais ou menos velocidade do detetor, dividido pelo comprimento de onda aparente, que é esse termo aqui, né? Que vai ser F vezes V menos mais velocidade da fonte. Essa é a equação final aqui, que serve tanto para a aproximação e afastamento, tanto da fonte quanto do detetor. Então, nesse caso, os sinais de cima indicam a aproximação e os sinais de baixo indicam afastamento. E aqui indica detetor e fonte. Então, essa equação é geral, ela serve para todos os casos, tá? Imagina que só a fonte se aproxima. Então, isso aqui é zero, só a fonte se aproxima. Então, isso aqui é... Desculpa. Então, isso aqui é zero, né? Porque a fonte está em movimento. A aproximação, sinal de cima. Digamos que só o detetor se aproxima. Isso aqui é zero, sinal de cima, detetor. Digamos que a fonte e o detetor se aproximam. Então, nem é zero esse, nem esse. A aproximação vai ser esse sinal e esse. Digamos que a fonte se aproxima e o detetor se afasta. A fonte se aproxima, sinal de cima, né? Detetor se afasta, sinal de baixo. Ok? E sucessivamente. Você pode criar todas as situações aí, considerando que os sinais de cima são aproximação e os sinais de baixo são afastamento. Tá? Então, aí você tem aqui, né, os 4 casos aí que você pode observar. Fonte se aproxima, observador se aproxima. Aproximação, sinais de cima, mais e menos. Ó. Sinais de cima, mais e menos, tá bom? Agora, vou até colocar essa equaçãozinha aqui do lado, né, para a gente ver um caso mais geral. Perdoa aí pela... Então, F' vai ser igual a F, V mais menos velocidade do detetor, ele colocou observador ali, né? V menos mais velocidade da fonte. Vamos lá. Fonte se aproxima, observador se afasta. Então, fonte se aproxima, sinal menos, né? Eu falei uma coisa e eu falei o inverso. Fonte se afasta, né? Está aqui o observador e a fonte. Fonte se afasta, observador se afasta. Observador se afasta da fonte, né? E fonte se afasta do observador. Então, afastamento são os sinais de baixo. Menos e mais, né? Então, menos e mais. Aqui, fonte se aproxima do observador, observador se afasta da fonte. Então, aproximação, sinal de cima, né? Da fonte, no caso. E observador, afastamento, sinal de baixo. Então, fica menos, menos. Fonte se afasta do observador, observador se aproxima da fonte. Fonte se afasta, sinal de baixo, né? Observador se aproxima, sinal de cima. Então, fica mais, mais. E por aí vai, tá bom? Então, por enquanto é só. Aí, na aula virtual, eu já vou fazendo mais um exemplozinho para vocês. A gente conversa aí na nossa turma virtual.